câmera lenta. Câmera lenta não é simplesmente diminuir a velocidade do seu vídeo no programa de edição. Existem algumas regras que você tem que tomar cuidado que a gente vai ver nesse vídeo. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo no YouTube ou em outras plataformas. Hoje a gente vai falar de câmera lenta. Primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado quando decidem utilizar uma câmera lenta é com a captura da imagem de vocês. Quanto mais frames por segundo vocês conseguirem capturar na imagem, melhor. Por que isso ocorre? Quando a gente vê um filme no cinema ou na TV, geralmente ele está em 24 frames por segundo, que é um número que se diz adequado para a visão perceber a imagem. Qualquer valor acima desse vai tornar a imagem, obviamente, um pouco mais nítida, mas perde aquela sensação de cinema e de filme que a gente tem quando assiste um filme no cinema. Por que então aumentar a quantidade de frames por segundo? Porque aumentando a quantidade de frames por segundo, por exemplo, a 60 frames por segundo, depois você diminui a quantidade de frames por segundo que estão passando no seu vídeo através do editor de imagem e você deixa ele com 24 frames por segundo. Ou seja, você vai ter ainda assim um movimento bastante natural em câmera lenta. Se você gravar numa velocidade de frames por segundo de 120 frames por segundo, então você consegue diminuir ainda mais a velocidade, deixando uma câmera lenta ainda mais suave. Então o primeiro fator a se tomar cuidado é a captura da imagem de vocês. Quanto mais frames vocês conseguirem capturar no equipamento de vocês, seja o celular ou seja uma câmera DSLR, mais vocês vão conseguir diminuir a velocidade desse vídeo depois na pós-produção, ou seja, uma câmera lenta mais lenta. Se vocês estiverem utilizando uma DSLR, outro fator que vocês têm que tomar cuidado é com relação à velocidade do obturador. Geralmente a regra é bastante simples. Se vocês vão utilizar 60 frames por segundo, na quantidade de frames da gravação do vídeo de vocês, a velocidade do obturador deve ser o dobro dos frames por segundo. Ou seja, se vocês vão usar 60, 125. Se vão usar 30 frames por segundo, então vocês coloquem a velocidade do obturador em 1 por 60 segundos. Se for utilizar 24 frames por segundo, então vocês podem trabalhar com 50 de velocidade, 1 sobre 50 de velocidade de obturador. Isso vai deixar a imagem uma fluidez mais natural quando a gente estiver visualizando. Mas vocês podem testar depois, trabalhar inclusive com uma velocidade de obturador maior ou menor para ver o efeito que isso vai acontecer na imagem de vocês. Por fim, a gente chega na pós-produção, ou seja, na edição mesmo que a gente tem que fazer das nossas imagens. Eu quero mostrar para vocês agora como é que vocês vão trabalhar a imagem de vocês para deixar dentro desses 24 frames, ou seja, reduzindo a velocidade do que vocês estão gravando, e como vocês podem deixar uma velocidade ainda menor, mesmo não tendo a quantidade de frames necessárias para a imagem de vocês. Primeiro, vamos gravar algumas imagens para a gente poder utilizar depois lá no nosso programa de edição. Por fim, a gente vai trabalhar no programa de edição. Então, vamos lá para o computador para ver o que a gente tem que fazer para trabalhar com a câmera lenta dentro desses padrões de frames por segundo, mas também quando a gente quiser valores, quando a gente quiser deixar o nosso vídeo mais lento do que ele teoricamente poderia. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, vamos lá para o computador. Bom pessoal, a gente está aqui no DaVinci Resolve. Primeira coisa, obviamente, vocês terem uma imagem. Como eu comentei, vocês têm que definir as configurações de como vocês vão gravar essa imagem. Eu gravei ela em 60 quadros por segundo, 60 fps, porque é o máximo que a minha câmera tem. E aqui dentro do programa, a primeira coisa aqui é em File e Project Settings, só para ter certeza que nós estamos aqui com uma quantidade de quadros de 24 frames por segundo. Então veja aqui, ó, Playback Frame Rate, que é 24 frames por segundo. Vocês vão ter a opção de ter a linha do tempo de vocês em outra quantidade de frames, como 30, 50, 60. Geralmente ela vem por padrão 24 e é a que eu recomendo vocês deixarem neste caso. Feito isso, peguem o vídeo de vocês, joguem na linha do tempo e aí vocês têm ele aqui. Tudo que ele está passando aqui é um vídeo em 60 frames por segundo na velocidade normal dele. Vamos pegar um pedaço desse arquivo agora e modificar
a velocidade dele. Então vamos ficar só com esse pedacinho aqui, tá? Ele tá, de novo, como eu comentei, na velocidade normal. Vocês vão selecionar essa parte do vídeo de vocês. Vocês vão clicar com o botão direito e vai aparecer entre todas as opções do menu ali, um deles é chamado Retime Curve, ou Retime Curve, tá? Nesse Retime Curve, ele vai abrir essa opção aqui para baixo e aproximando mais, ele aparece esse ícone aqui. Quando vocês clicam nele, aparecem algumas opções. Vocês têm que habilitar o Retime Curve, né, e podem desabilitar o Retime Frame. E aí ele vai aparecer essa linha que é justamente da velocidade que vocês vão aumentar ou diminuir o vídeo de vocês. E vocês arrastando essa linha, vocês diminuem a velocidade porque as coisas estão acontecendo. Eu já mostrei para vocês que esse vídeo aqui está em 60 frames por segundo, então se a gente diminuir a velocidade dele em 60%, ou seja, puxar aqui para 40%, ele vai continuar agora com os 24 frames por segundo. Então quando a gente der play, ele ainda vai ficar bem suave, né? Um movimento mais lento do que era originalmente. Vamos criar uma comparação aqui, só para vocês verem. Eu vou puxar esse aqui de volta para a velocidade normal, né? Pode ser daquele jeito, ou eu posso simplesmente modificar a velocidade do clipe e colocar em 100%. Obviamente ele fez um corte, então aqui é a cena em câmera lenta e logo em seguida na velocidade normal. Eu vou deixar isso da velocidade normal aqui para a gente acompanhar como é que ele vai ficando. Mas a questão é, eu diminuí em 60% a velocidade desse vídeo, mas eu quero deixar ele mais lento ainda, eu quero puxar essa velocidade mais para baixo ainda, né? Vamos diminuir em mais 20%, ou seja, em vez dos 40%, vamos deixar ele com 20% da velocidade original. E aí quando a gente dá play, ó, vejam que ele fica um movimento um pouco truncado, justamente porque ele tem bem menos quadros, bem menos do que esses 24 frames por segundo. Só para vocês terem uma ideia, nesses 20% ele está em torno de 12 quadros por segundo, ou seja, é metade da velocidade adequada para a gente trabalhar numa cena. A gente ainda tem um pouco aquela sensação de movimento, porque o movimento é relativamente rápido neste vídeo específico, mas ele está um pouco truncado. Como é que a gente vai corrigir isso dentro do software? Aqui do lado vocês têm esse Inspector, se não tiver selecionado, habilitem o Inspector. E aqui para baixo vocês têm o Retime and Scaling. E aqui ele vai mostrar como é que a gente vai fazer esse processo de retime, né? Aqui ele está de acordo com as configurações do projeto, tá? Obviamente ele está fazendo para esse clipe aqui e está tentando deixar com os 24 frames por segundo. A gente vai clicar nessa aba aqui e ele vai abrir algumas opções e uma delas é o Optical Flow. Então esse Optical Flow vai modificar como a imagem interage, né, esses quadros, e ele vai tentar adicionar quadros dentro desses 12 frames para justamente ficar com os 24 frames que ele espera para todo o projeto. E aí quando a gente rodar, certo, ele tenta adicionar quadros a mais dentro da imagem. Vamos diminuir ainda mais isso aqui para 12%. Isso aqui na velocidade normal equivale a 7 frames se a gente não tivesse com o Optical Flow aqui. Vamos ver como é que ele fica. Ó, vejam que ele começa a apresentar alguns probleminhas porque ele está tentando duplicar essa imagem algumas vezes. Então ela não vai fazer milagre com o vídeo de vocês, né? Ainda assim a gente vai ter alguns problemas quando a gente baixar demais a velocidade, mas o adequado seria trabalhar até no máximo estes 20%. E o interessante dessa questão da câmera lenta é, quanto mais lento é o movimento, melhor vai trabalhar o software para complementar essa imagem. Quanto mais rápido o movimento, mais fácil dele se perder nessa complementação de quadros. Então, se atenham a isso. Se vocês tiverem um movimento mais lento, com certeza vocês vão poder utilizar o sistema de Optical Flow e diminuir ainda mais a velocidade. Se o movimento é muito rápido, talvez vocês não consigam, inclusive, diminuir dos 40%, que é os nossos 24 frames por segundo. E mesmo assim, trabalhando dentro dos 24 frames por segundo, vocês podem também habilitar o Optical Flow, que ele vai dar uma sequência um pouco mais interessante para a imagem de vocês. Como eu disse, eu fiz no DaVinci Resolve, mas outros softwares, provavelmente de edição que sejam mais completos, vão ter essa opção também de modificar a velocidade em quadros por segundo da imagem de vocês, e alguns deles, nem todos, vão ter essa opção de trabalhar adicionando quadros intermediários diretamente no software.
Lógico que isso é artificial, então cuidem com o efeito que vocês estão resultando lá no final, para não parecer estranho quando vocês renderizarem todo o vídeo de vocês. Bom pessoal, como vocês viram, seguindo todos esses passos, desde a configuração adequada do equipamento de vocês, até a edição para manter os 24 frames, ou utilizando um sistema de software que permita vocês reduzir uma velocidade ainda maior, vocês conseguem uma qualidade nos trabalhos de vocês e nos vídeos de vocês relacionado à câmera lenta muito bom. E eu vou deixar aqui do lado mais algumas dicas do DaVinci Resolve que vão ajudar ainda mais você a melhorar a qualidade do seu conteúdo. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar cada vez mais a qualidade do seu conteúdo. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais!